Em novembro, o Cotai Project vai lançar um ecossistema financeiro global completo. Wallet, Exchange, Gateway, Marketplace e Betting. Tudo 100% em cripto, sem censura, sem limites, preservando o anonimato e a verdadeira descentralização. Vamos levar liberdade financeira e geográfica para milhões de pessoas. Prepare-se, novembro é o início de uma nova era. Cotai, o próximo nível da revolução cripto. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao KotaiCast. Pessoal, a live de hoje é muito importante porque eu quero falar sobre o valuation do Kotai Ecosystem. Pois é pessoal, para quem não sabe, meu nome é Rafael, eu sou o CEO e fundador do Kotai Ecosystem. Nesse momento nós estamos fazendo um ICO, assim como a Binance fez em 2017. Nós estamos arrecadando fundos para a construção do nosso ecossistema financeiro global descentralizado. Então, nós somos uma startup barra fintech, né? Nós somos uma fintech e startup. Então, a nossa startup ela é escalável globalmente. Então, na live de hoje eu quero falar sobre o nosso valuation e também sobre possíveis investidores ou possíveis sócios bilionários, tá bom? Então, deixa o seu like para fortalecer, seu apoio é muito importante. Compartilhe esse vídeo o máximo que você puder, é muito importante seu apoio. E escreva aqui nos comentários alguma pergunta ou a sua opinião sobre o nosso projeto, sobre a nossa startup, tá bom? Pessoal, antes de eu dar continuidade aqui na nossa live, eu preciso falar sobre a Blockchain Conference Brasil, tá? Pessoal, é o seguinte, no dia 28 e 29 de novembro, o Kotai Ecosystem terá um stand próprio lá no evento da Blockchain Conference Brasil, um dos maiores e melhores eventos de blockchain do Brasil, tá, pessoal? O pessoal lá, parceiraço nosso, tá bom? E assim, se você quiser comprar um ingresso, link na descrição, vou deixar o nosso cupom aqui para você comprar o ingresso, para você participar deste mega evento. E tem um detalhe, pessoal, nós estamos precisando de pessoas para ajudar a gente a atender a demanda dos curiosos, né? Porque vai ter muitas pessoas interessadas em entender um pouco mais sobre o Kotai Ecosystem, certo? Então, nós precisamos de 6 pessoas. Pode ser fundador, pode ser investidor, você da região de São Paulo, certo? Nós vamos contratar você por 2 dias, tá, pessoal? E os selecionados vão passar por um treinamento por mim, tá? Eu vou treinar vocês para vocês ficarem afiados ali para atender ali a demanda da galera, né? Então vai ser bem legal, vai ser 2 dias, tá, pessoal? Nós vamos pagar 2 diárias para você, pagar alimentação, pagar hotel também para você, tudo por nossa conta, tá bom? Então, se você é investidor ou fundador e quer ajudar a gente lá no nosso stand, se inscreva aqui, link na descrição, preencha um formulário de interesse, tá, pessoal? Preencha. As vagas são limitadas, apenas 6 vagas. E se você quiser comprar um ingresso para participar da Blockchain Conference Brasil, certo? E ir participar e visitar a gente no nosso stand, e também eu vou palestrar também no palco principal, link na descrição, compre o ingresso da Blockchain Conference Brasil, você não vai se arrepender, tá bom? E pessoal, mais uma vez também, eu preciso falar para os senhores do nosso próprio evento que vai acontecer no dia 5 de dezembro de 2025, esse ano, tá? Vai acontecer o nosso evento, a Kotai Summit, ainda tem vagas, tem quase 30 vagas ainda, pessoal. Se inscreva aqui, preencha o formulário, tá? Nós vamos dar hotel, alimentação lá, o hotel, você vai participar do Comes e Bebes do nosso evento, né? Nós vamos dar 2 diárias de hotel para vocês, tá bom? Mas isso aqui somente para investidores, para você participar do blockchain, para você participar do Kotai Summit, o nosso evento, que vai acontecer em Florianópolis, um evento fechado, você precisa ser investidor do Kotai Ecosystem, do Kotai Project, tá? Vamos lá. Pessoal, vamos dar continuidade aqui. Eu quero falar sobre o evento que eu participei recentemente, né? Eu faço parte do MBD, lá do Jean Diniz. Cara, pessoal fantástico, viu, cara? A energia daquele lugar é muito legal, muito bacana mesmo. E assim, é um aprendizado. Fiquei 3 dias lá, aprendendo com o próprio Jean ali sobre escalabilidade, sobre IPO, né? Que é uma coisa que nós pretendemos fazer futuramente, o nosso IPO, né? Então hoje eu tenho o contato pessoal, eu tenho o WhatsApp do próprio Jean Diniz. Eu apresentei o Kotai Ecosystem para o fundo de investimento do próprio Jean Diniz.
Então, assim, foi uma experiência absurda, tá? Valeu cada segundo estar ali, né? Foi sensacional, foi um aprendizado muito bom. E também, fora o network que você faz lá, pessoas de altíssimo nível, empresários do Brasil inteiro, que participaram desses 3 dias ali. Foi sensacional. E também agora eu vou fazer parte do MBD, né? Que o grupo do Janguier vai acompanhar o Cotai Ecosystem por 1 ano. Então, o pessoal do Janguier vai acompanhar assim, ó, de perto a evolução do nosso projeto por 1 ano. E também eu vou me encontrar ainda com o Janguier nesses próximos 12 meses, mais umas 4, 5 vezes ainda eu vou me encontrar com o Janguier. Tá? E também pretendo mostrar para ele a nossa evolução, né? Quem sabe assim, ele se interessa também em se tornar sócio do nosso projeto. Claro, não vou forçar a barra, né, pessoal? Mas eu quero mostrar trabalho, eu quero mostrar que nós realmente somos uma startup séria e escalável globalmente. E eu acredito que o Janguier está buscando empresas escaláveis, né? Empresas que vão valer bilhões. Eu acho que essa é uma oportunidade para a gente fazer ali uma parceria. Eu acredito que, mas primeiro, pessoal, eu preciso mostrar valor para o Janguier. E é isso que eu quero fazer nos próximos 12 meses, certo? E vou mostrar para ele e para a equipe dele o nosso trabalho, porque eles vão acompanhar a gente agora de perto, tá, pessoal? Olha só, isso aqui é uma novidade. O pessoal do Janguier, eles têm uma inteligência artificial, um aplicativo, certo? Aonde você preenche lá os requisitos, vários requisitos, várias perguntas e respostas, você preenche um formulário, certo? E eles conseguem fazer uma avaliação em tempo real de quanto vale a sua empresa, o seu negócio, a sua startup, né? E eu fiz lá, eu utilizei as ferramentas que o grupo do Janguier disponibilizou para mim, eu utilizei essa ferramenta, preenchi todo o formulário e, pessoal, isso me surpreendeu. Hoje, do jeito que o Cotai Ecosystem se encontra, ou seja, o Cotai Ecosystem é uma startup, certo? Escalável globalmente, com um caixa que nós temos de mais de 20 milhões de reais, certo? Nós não temos nenhuma dívida, nós não pagamos mais impostos no Brasil, nós somos uma empresa offshore. Então, pessoal, o Cotai Ecosystem, hoje, ele tem um valuation superior a 125 milhões de reais. Acredita nisso? Pois é. E tem um detalhe muito interessante. O detalhe é que, por enquanto, o nosso aplicativo, a Cotai Wallet, ela teve mais de 1000 downloads nesses últimos 7 dias. E adivinha só, nós não fizemos nenhum tipo de divulgação. Foi tudo orgânico, tudo orgânico. Provavelmente, esses mais de 1000 downloads que aconteceu aqui foram de investidores. Porque hoje, meus amigos, nós já temos praticamente mais de 4 mil investimentos, mais de 4 mil investidores. Então você imagina, eu quero que os senhores imaginem que hoje, com apenas 1000 downloads, o Cotai Ecosystem já tem um valor, já tem um valuation de mais de 125 milhões de reais. Eu não estou brincando, tá? Isso aqui é uma coisa séria. Isso aqui é um sistema que o próprio grupo do Janguier Diniz disponibilizou para os participantes do evento. Eu utilizei essa ferramenta, eu preenchi os requisitos e este foi o valuation que o aplicativo do Janguier Diniz, calculadora de valuation, essa foi a avaliação que o Cotai Ecosystem teve. Não fui eu que coloquei isso aí. Foi o próprio sistema do grupo do Janguier. Eu utilizei o sistema do grupo do Janguier e essa foi a resposta. Mais de 125 milhões de reais. Hoje. Tá bom? Agora você imagina, meu amigo, você imagina com apenas 1000 downloads, né? Agora você imagina uma coisa, presta atenção. Se você entender, se você prestar atenção no que eu estou falando, você vai entender aonde nós queremos chegar. Nós não estamos mais jogando o joguinho do projeto cripto. Tá, pessoal? Isso aqui não é mais o joguinho
Aquele joguinho do Projeto Cripto. Isso aqui é o joguinho do valuation. É o joguinho do bilhão. É o jogo do bilhão que nós estamos jogando aqui. É o jogo do equity, tá? Então prestem muita atenção no que eu vou falar para você. Imagina só, o Cotai Ecosystem, a partir do final do ano que vem, dezembro do ano que vem, nós vamos alcançar no mínimo 500 mil usuários. Ou seja, haverá no mínimo 500 mil downloads, no mínimo 500 mil downloads até final de 2026. Quanto que você acha que vai ser o nosso valuation até dezembro? Mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Esse vai ser o nosso valuation. Você está entendendo? Daqui um ano, nós já seremos uma startup bilionária. E ai de você se você perder essa oportunidade. Pessoal, presta atenção. Olha só, quero mostrar para você o seguinte, para você entender o que eu quero explicar. Porque tem algumas pessoas que acham impossível. Isso o que o Rafael está falando é impossível, está longe da nossa realidade. Mas espera aí, por quê? Por que você acredita que é impossível? Quem botou na sua cabeça que as coisas são impossíveis? Quem? Foi sua mãe? Foi seu pai? Foi sua criação? Foi seu professor? Que porcaria de mentalidade é essa? Que você acha que tudo é impossível? É por isso que você não sai da miséria que você está. Porque enquanto o brasileiro achar que é impossível alcançar o bilhão só porque ele é brasileiro, essa é uma mentalidade de perdedor. E você não pode ter isso na sua vida. Você tem que extirpar esse sentimento de fracasso que você tem na sua cabeça. Pessoal, o jogo que nós estamos jogando aqui é o jogo do bilhão. Se você não quer fazer parte disso, a porta está ali, ó. Pode sair. Agora, se você quer jogar o jogo do bilhão, assista essa live até o final. Pessoal, imagina só o cálculo para 100 milhões de usuários. Isso é impossível? Claro que não. A Binance hoje tem mais de 300 milhões de usuários. A Binance tem mais de 300 milhões de usuários hoje, praticamente. Em apenas 8 anos de mercado. Agora imagina só, o Cotai Ecosystem com 100 milhões de usuários até final de 2030, daqui a 5 anos, é totalmente possível. Quanto que isso vai dar de valuation pra gente? Presta atenção, 100 milhões de usuários, a base de cálculo é $560 por usuário. Sabia disso? Essa é a base de cálculo utilizado pelas fintechs. $560 ou mais ou menos R$3.000. Agora presta atenção. O Cotai Ecosystem valeria aproximadamente 55 bilhões de dólares. Praticamente mais de 300 bilhões de reais. Isso se o dólar até 2030 não tiver passado de R$10, né? Porque aí a gente vai estar valendo 550 bilhões de reais, né? Então, você já imaginou chegar nesse nível? É impossível. Aí lá vem a velha ladainha dos fracassados. A ladainha dos fracassados é que é impossível. Mas espera aí. Olha só, conhece a Nubank? A Nubank hoje, que começou numa casinha do interior, na casinha em São Paulo, uma casa velha, alugada em São Paulo. A Nubank hoje, ela vale cerca de 76 bilhões de dólares. A Nubank hoje é a empresa mais valiosa do Brasil. E a Nubank começou há o quê? 12 anos atrás? Numa casa alugada em São Paulo, sem nenhuma infraestrutura. Ok? Então, pessoal, imagina só. O Cotai é totalmente possível, o Cotai Ecosystem, alcançar 100 milhões de usuários até final de 2030. Isso vai tornar o nosso ecossistema entre as top 5 empresas financeiras do mundo. Lá vem mais uma vez. É impossível. Se você, eu vou dar uma dica para você. Se você acha impossível, não tem problema. Só se afaste e observe o nosso sucesso. É só isso que eu te peço. Pessoal, é o seguinte, olha só.
Métrica usada por usuário. $560. Então, essa aqui é um padrão de mercado para fintechs mais cripto mais ecossistema completo, como a Binance, como a Revolt, como a Coinbase. Então, presta atenção. Essa é uma base utilizada por fintechs já conhecidas. Uma média de $560 por usuário. É isso que dá o valuation de uma empresa. Usuário. Se não tiver usuário, se não tiver ninguém utilizando a sua infraestrutura de serviço, você não ganha dinheiro. Você entendeu? Então presta atenção. A Binance hoje, a Binance é capital fechado, tá? A Binance não tem capital aberto na bolsa. Mas se a Binance abrisse capital hoje, ela valeria 300 bilhões. Você entendeu o jogo, meu amigo? Hã? Olha que interessante. Pessoal, é o seguinte. Acho que eu passei um slide aqui. Não, tá certo. É o seguinte. Hoje, nesse exato momento, eu estou oferecendo 30%, até 30% do nosso ecossistema, do Kotai Ecosystem, por uma bagatela de $9 milhões. Ou basicamente 47 milhões de reais. Hoje eu estou oferecendo, quem quiser ser meu sócio hoje, tá barato. Tá barato. 30% por $9 milhões tá muito barato. Sabe por quê? Por que tá barato? Pessoal, presta atenção. Imagina só, em 2030, a gente alcança 100 milhões de usuários, com um valuation de $55 bilhões, os seus $9 milhões se transformariam em $16,5 bilhões. Como que você acha, hein? Como que você acha que o Eduardo Saverin ficou bilionário? Conhece o Eduardo Saverin? Não conhece? Pesquisa para você ver. O Eduardo Saverin, ele investiu no Facebook quando o Facebook era apenas uma startup. E olha hoje a fortuna do Eduardo Saverin, o homem mais rico do Brasil. Na verdade, ele não mora mais no Brasil, mas é praticamente o brasileiro mais rico do mundo. É o Eduardo Saverin. Uma fortuna de mais de $30 bilhões. Ele ficou bilionário por causa do que ele investiu no Facebook no começo. Então presta atenção. Se você tem alguns milhões aí de reais guardado e quiser ser meu sócio do Kotai Ecosystem, essa é a sua chance. Essa é a sua chance. Porque nós vamos alcançar mais de 100 milhões de usuários nos próximos 5, 6 anos. E o Kotai Ecosystem vai abrir capital na Bolsa Americana nos próximos 5 anos. Por mais de $50 bilhões. Mais uma vez eu falo para você. Você duvida? Você não acredita? Não tem problema. Só se afaste e observe o nosso sucesso. Lá em 2030, vamos ver quem vai estar chorando no banho e quem não vai estar chorando. Tá bom? Pessoal, olha que interessante. Se um investidor colocar $9 milhões hoje, investir 9 milhões e adquirir 30% do Kotai Ecosystem, se tornar meu sócio, em 2030, ele teria $16,5 bilhões. Ou seja, ele multiplicou o dinheiro dele mais de 1.800 vezes. Em 5, 6 anos. Passa muito rápido. Qual o rendimento? Você acha que a Selic vai te dar 1.800 vezes de retorno em 5 anos? Não vai. Pessoal,
A vida, ela favorece os corajosos. Sabia disso? Que a vida favorece os corajosos? É isso que eu acredito. O projeto, ele está dando certo, não é porque eu sou o cara mais capacitado, é porque eu tenho coragem de fazer o que tem que ser feito. É por isso que toda a minha equipe que está trabalhando nos bastidores, todos os desenvolvedores que estão trabalhando comigo, se eles não pisarem na bola comigo e fizerem um bom trabalho, todos eles ficarão milionários nos próximos 2, 3 anos. A caminhada não é fácil. A caminhada é árdua. E só fica quem é forte. Você acha que eu tenho feriado? Você acha que eu tenho férias? Você acha que eu tenho domingo? Você acha que eu tenho sábado? Meu amigo, eu trabalho de domingo a domingo. Ok? Sabe por quê? Porque eu prefiro 5 anos de dor e 50 anos de prazer. Agora, se você prefere 5 anos de prazer e 50 anos de dor, problema seu. Essa é uma mensagem para aquelas pessoas que querem vencer. Trabalhe enquanto eles festejam, pesquise enquanto eles dormem, planeje enquanto eles se divertem. Pessoal, não pense você que as coisas dão certo porque eu só tenho um pensamento positivo, não, tá? Eu tenho um pensamento positivo, mas as coisas só dão certo quando você aplica esforço naquilo que você quer. Então, se você quer investir em algo que pode te tornar bilionário, essa é a sua chance. Invista na nossa startup, seja nosso sócio do Cotai Ecosystem, assim como o Eduardo Saverin investiu no Facebook e ficou bilionário. Faça isso agora. Pessoal, só para finalizar este assunto aqui, o ROI, o retorno, seria de mais de 1.830 vezes. Basicamente isso, tá? Pessoal, é o seguinte. O que eu estou falando para vocês aqui, o valuation, é sobre o Cotai Ecosystem, tá? Esse valuation de 1.800 vezes não é sobre o token Cotai. Eu vou explicar sobre o token Cotai agora. Eu só quero finalizar esse assunto para mostrar para vocês que é totalmente possível nós alcançarmos mais de 100 milhões de usuários nos próximos 5, 6 anos. Por quê? O nosso ecossistema não existe burocracia para qualquer pessoa da face da Terra baixar o nosso aplicativo. Nós somos um ecossistema descentralizado. Nós não administramos os recursos financeiros dos nossos usuários. Por isso não existe qualquer tipo de burocracia para as pessoas utilizarem os nossos serviços. E é por isso que em 5 anos nós vamos ultrapassar 100 milhões de usuários. Afaste-se e observe se você não acredita. Pessoal, olha só. Agora eu quero falar sobre a valorização da altcoin Cotai, do nosso token Cotai. Hoje ele é apenas um token, mas a partir do ano que vem ele vai se tornar em uma altcoin porque nós vamos lançar a nossa própria rede, a nossa própria blockchain. Agora você imagina o valor que isso vai ter. Porque se no ano que vem nós já teremos praticamente todo o nosso ecossistema funcionando 100% e lançando a nossa própria rede, ou seja, a moeda nativa da nossa própria rede, e fazendo aquela migração dos tokens Cotai pela altcoin Cotai, imagina o valuation, o valor da altcoin. Quanto que você acha que o Cotai, que a cripto Cotai vai se valorizar só em 2026? Quanto que você acha? Pessoal, eu acredito 100% que a valorização da cripto Cotai só em 2026 vai ser de no mínimo 30 vezes após o seu ICO. No mínimo 30 vezes só em 2026. Tá bom? Então,
olha só, a altcoin Kotai deve ficar entre 4 a 10% da base de usuários do ecossistema como holders, muito acima do padrão do mercado tradicional. O que isso significa? Significa que, se nós alcançarmos 100 milhões de usuários dentro do nosso ecossistema, certo? Olha só, presta atenção. Se nós alcançarmos, dentro da Kotaiko, da Kotai Payments, do Kotai Space, da Kotai Wallet, da Kotai Bet, das outras plataformas que nós pretendemos lançar ainda, então, se espalhado 100 milhões de usuários dentro desse ecossistema aqui, certo? Por quê? Porque vai ter muita gente que vai utilizar a Kotai Bet, mas não utiliza a Kotai Wallet. Então, a nossa base de usuários será muito maior do que a quantidade de downloads da nossa carteira. Sabia disso? Porque não existe burocracia. Qualquer pessoa com Trust Wallet, com MetaMask, qualquer carteira cripto multi-chain compatível vai poder utilizar o nosso ecossistema sem precisar baixar a Kotai Wallet. Olha só que absurdo. Então, se a nossa base de usuários for até 2030, 2031, de 100 milhões de usuários, nós teremos basicamente entre 4 a 10% desses usuários que serão holders de Kotai. Você tem noção do que é isso? Olha, sinceridade, eu acredito que nós teremos muito mais do que 10%. Muito mais do que 10%. Por quê? Porque a nossa infraestrutura, a nossa infraestrutura, o nosso ecossistema, ele dará suporte para novos projetos criptos que forem lançados na nossa blockchain. Então, eu acredito que haverá muitos projetos novos, projetos criptos, sendo lançados na nossa blockchain por causa da infraestrutura que o nosso ecossistema dará para esses novos projetos. Já fiz vídeo aqui falando sobre isso. Então, eu acredito que será muito mais do que 10%. Mas vamos colocar apenas 10%, apenas 4 a 10%, tá bom? Então, isso seria basicamente entre 4 milhões a 10 milhões de holders de Kotais, ou seja, carteiras individuais que terão Kotai até final de 2030. Você já imaginou o quanto isso vai valorizar a cripto Kotai? Imaginou? Pessoal, olha só. Essa aqui é uma estimativa realista para 2030, tá bom? Se nós alcançarmos 100 milhões de usuários dentro do ecossistema, certo? Um cenário conservador seria de 5 milhões de holders, 5 milhões de carteiras individuais que terão a cripto Kotai nas suas carteiras. Isso num cenário conservador. Agora, num cenário forte, seria de aproximadamente 7 milhões de usuários. Imagina só, chegar a 7 milhões de holders, 7 milhões de carteiras individuais que terão Kotai nos próximos 5, 6 anos. Agora, num cenário mais agressivo, num cenário mais otimista, é de 10 milhões para cima. Que seria absurdo. Só de chegar a 5 milhões de usuários, a 5 milhões de holders, o Kotai já estaria muito mais do que 20 centavos. Tá? Olha só, pessoal. Eu sou aquele cara, eu sou aquele tipo de pessoa, vou explicar para você uma coisa. Eu sou um cara muito otimista com as coisas. Só que, quando eu vou explicar algo para os investidores, eu gosto de ser pessimista. Sabia disso? Porque eu não gosto de criar falsa esperança nas pessoas. Então, eu jogo sempre um cenário pessimista para que, se chegar perto daquilo, a pessoa não cria uma frustração. Tá? Então, pessoal, eu tenho uma política na minha cabeça, quando eu estou sozinho, o que eu penso? Olha, eu vou mirar na lua para alcançar o topo de uma árvore. Sabia disso?
Toda vez que eu vou para fazer alguma coisa, eu dou o meu melhor. Eu dou o meu melhor. E vou mirar na lua para alcançar o topo de uma árvore. Entendeu? Porque se você alcançar o topo de uma árvore, no máximo que você vai alcançar é metade da árvore. Nem isso às vezes. Então você sempre tem que tentar o seu melhor. Porém, eu não posso ser irresponsável e falar, não, o Cotai vai bater $1. Não é assim que funciona. Existem muitas variáveis que vai fazer com que o preço da moeda suba ou não. Então, eu quero mostrar para os senhores um cenário pessimista. É um cenário pessimista da valorização do Cotai. Com um market cap de 150 bilhões. Lembrando, pessoal, 2030, esse cenário pessimista aqui, o Bitcoin está acima de $300 mil, tá? Então, o mercado cripto está na casa dos 10 trilhões de dólares. O mercado cripto estará 3 vezes maior do que está hoje. Este é o cenário pessimista. E qual que é o cenário otimista? O cenário otimista é o Bitcoin a $1 milhão. Esse é o cenário otimista. O Bitcoin a $1 milhão. Se o Bitcoin bater $1 milhão, o mercado cripto estará basicamente com 30 trilhões de dólares de valuation total. Isso faria com que a Crypto Cotai pudesse estar acima de 80 centavos. Tá bom? Mas eu estou colocando um cenário muito pessimista aqui, aonde o Bitcoin está com $300 mil de valuation, o Bitcoin, certo? Isso gera um espaço de crescimento para as demais altcoins, certo? E também num cenário pessimista que nós temos ali apenas ali em cerca de 100 milhões de usuários. Porque eu acredito que nós podemos alcançar muito mais do que 100 milhões de usuários até final de 2030. Mas tudo bem. Vamos colocar aqui então um market cap de 150 bilhões, 800 bilhões de Cotai. Olha só, 800 bilhões é muita coisa. Eu não acredito, tá, que nós vamos chegar perto de 800 bilhões aqui. Se nós chegarmos perto de 700 bilhões vai ser muita coisa. Haverá uma queima muito grande até o final do nosso ICO, porque tudo aquilo que não for vendido até o dia 7 de março de 2026, tudo aquilo que não for vendido será destruído, será queimado. Então, eu não acredito que vai chegar perto de 800 bilhões de Cotai em circulação, mas tudo bem. Então, nós colocamos aqui um market cap de 150 bilhões de dólares, porque haverá 800 bilhões de Cotai. Isso vai dar um valuation, isso trará um valor individual para cada Cotai de apenas 19 centavos de dólar. Isso aqui é num cenário absurdamente pessimista. Tá bom? Para calcular o preço da altcoin Cotai, devemos projetar um market cap de 100 milhões de usuários dentro do ecossistema, 10 milhões de holders de Cotai, a blockchain própria, nós já teremos blockchain agora em 2026, né? O ecossistema completo e funcionando, e o ciclo do Bitcoin acima de 500 mil. Detalhe, isso aqui está incorreto. Na verdade, o cálculo que nós fizemos foi de 300 mil dólares o Bitcoin. Então, esse cálculo aqui está incorreto. Na verdade, o ciclo do Bitcoin acima de 300 mil dólares. Então, se o Bitcoin atingir acima de 300 mil dólares, nós podemos alcançar este nível de valuation aqui. Se o Bitcoin estiver acima de 500 mil, nós podemos chegar acima de 40 centavos, tá? Agora, o Bitcoin acima de 1 milhão, cara, é 60, 70 centavos, nós podemos chegar facilmente. Tá? Então, é só questão de tempo para o Cotai se valorizar. É só questão de tempo. Conforme a adesão das criptomoedas for aumentando ao redor do mundo, mais usuários o nosso ecossistema terá e mais pessoas terão Cotai em suas carteiras. Ou seja, a maior quantidade de holder possível estará aumentando e maior será a nossa valorização. Tá? Consequentemente, a descentralização de uma moeda faz toda a diferença. Lembrando os senhores que a altcoin Cotai ela será descentralizada. Ok? Descentralizada. O Cotai Ecosystem ele não terá uma quantia absurda de Cotai em suas mãos. Entendeu? Então vamos lá.
Conclusão. Com apenas $1.020 hoje, você adquire no nosso ICO 34 milhões de Kotai. Certo? Agora, o Kotai, olha só, mantendo a valorização pessimista de apenas 19 centavos até o final de 2030, os seus $1.020 vão se transformar em 6.460.000 dólares. Essa é uma visão bem pessimista, tá, pessoal? Vou dar uma visão, vou passar para vocês uma visão mais pessimista ainda. O Kotai 10 centavos. Pensa só, não chegou nem a 19 centavos, chegou em apenas 10 centavos. Os seus $1.020 vão se transformar em 3.400.000. Num cenário absurdamente pessimista. Absurdamente pessimista, 10 centavos. Olha, pessoal, sinceridade, eu não acredito nesse cenário, não. Eu acredito que o Kotai ele vai estar no mínimo acima de 50 centavos, porque o Bitcoin ele vai estar mais de 500 mil dólares até o final de 2030. E haverá muito mais usuários de criptomoeda até o final de 2030. Então, o Kotai vai estar acima de 50 centavos, com certeza, tá? Mas tudo bem. Este aqui é um cenário bem otimista, é um cenário bastante otimista. O Bitcoin acima de 500 mil dólares, tá? E o nosso ecossistema com mais de 100 milhões de usuários. E com mais de olha só, mais de 500 mil dólares o ciclo do Bitcoin, né? E o nosso ecossistema com mais de 130 milhões de usuários. Olha só, um cenário otimista, o Kotai atingindo 60 centavos de dólar até final de 2030. Alta adoção global, blockchain própria, ecossistema completo e consolidado o ciclo do Bitcoin acima de 500 mil. Aqui está correto, tá? O ciclo do Bitcoin tem que estar acima, olha só, para nós alcançarmos 60 centavos, o Bitcoin tem que estar acima de 500 mil dólares. Caso contrário, nós não vamos chegar nesse valor. Entendeu? Então, conforme o Bitcoin vai crescendo, conforme o Bitcoin vai tendo valorização, isso abre margem de crescimento para as demais altcoins. Você entendeu? Então, para nós alcançarmos 60 centavos, o Bitcoin precisa estar acima de 500 mil dólares. Caso contrário, não há espaço para crescimento. Você entendeu? É assim que o mercado funciona, pessoal. Agora vamos lá. Olha só. Conclusão. Com apenas $1.020, você adquire hoje 34 milhões de Kotai. No nosso ICO. Então, se o Kotai ele bate num cenário otimista 60 centavos, você vai transformar os seus $1.020 hoje, lá em 2030, 2031, quando o Kotai bater acima de 60 centavos, você terá mais de 20 milhões de dólares. Obviamente, este é um cenário bem otimista, tá, pessoal? Porque eu, sinceramente, eu acredito que o Kotai ele possa chegar a 50, 60 centavos? Pode. Mas isso não vai acontecer se o Bitcoin não ultrapassar 500 mil dólares. Entendeu? Então, se você pensar, se você for uma pessoa bastante paciente, ok? Paciente. E não vender os seus Kotais nos primeiros anos, você vai conseguir chegar nesse valuation aqui de 60 centavos. Só que pode demorar entre 5 a 8 anos. Presta atenção no que eu estou falando aqui, meu amigo. Ó, eu não quero que os senhores pensem que eu quero enganar ninguém. A valorização de uma criptomoeda, ela depende de muitos fatores. O primeiro fator é a aceitação do ecossistema. Do mesmo jeito que aconteceu com a Binance em 2017. Olha só. Olha só. Vamos fazer uma comparação? Vamos fazer uma comparação com a Binance hoje. A Binance hoje é a maior corretora de criptomoedas. É a maior corretora de criptomoedas do mundo, certo? Olha só. Aqui, ó. A Binance hoje ela tem um valuation de mais de 300 bilhões de dólares. Por quê? Porque a Binance ela fatura anualmente acima de 22 bilhões de dólares por ano. A Binance ela já tem praticamente 300 milhões de usuários.
Você entendeu? Então presta atenção, para que nós possamos assim alcançar um valuation, certo? Um valuation de 60 centavos de dólar por Kotai, nós temos que ter no mínimo 100 milhões de usuários, o Bitcoin tem que estar acima de 500 mil dólares e os usuários de criptomoedas globais têm que estar acima de 1 bilhão de usuários, acima de 1 bilhão e meio de usuários. Hoje, a quantidade total de usuários globais de criptomoedas já ultrapassa 800 milhões de usuários. E a tendência é que até 2030 possamos alcançar 2 bilhões de usuários. Ou seja, para que a cripto Kotai alcance 60 centavos, é só questão de tempo. Quanto tempo vai levar para alcançar 60 centavos? Sinceramente, eu não sei. Mas, no mínimo, 5, 6 anos. No mínimo, 5, 6 anos para alcançar 60 centavos. A pergunta que eu faço para os senhores é: os senhores têm paciência de esperar? Essa é a questão. Aquelas pessoas apressadas, elas vão vender tudo nos primeiros anos. Elas não vão esperar a valorização, a maturidade do projeto, a maturidade do ecossistema. Porque é a partir do 4... Minha câmera bugou aqui. Opa, voltou. É a partir do 4º ano que existe uma verdadeira valorização, uma verdadeira aceitação. Para falar a verdade, eu acredito que uma valorização real do nosso ecossistema, da nossa criptomoeda, ela se dará a partir do 3º ano, ou seja, a partir do final de 2028, nós já seremos ali reconhecidos globalmente. Vai ser a partir desse momento que a verdadeira valorização da cripto Kotai e do nosso ecossistema irá acontecer. Então, se você tem paciência de esperar entre 2 e 3 anos para você começar a colher os frutos, você está no caminho certo, investindo no nosso projeto, investindo na nossa startup. Porque se tudo dar errado, o Kotai bate 10 centavos nos próximos 5 anos. Se tudo der errado, 10 centavos. 10 centavos. Cara, 10 centavos, você investindo 1.020 dólares, dá 3 milhões e 400 mil dólares. Entendeu? Então é isso, pessoal. Hoje, graças a Deus, está tudo dando muito certo. Tem muitas pessoas, tem alguns bilionários ali interessados em investir no Kotai Ecosystem, tá? Hoje com apenas, olha só, hoje com apenas 1.000 downloads, o Kotai Ecosystem já tem um valuation de 125 milhões de dólares. Sabe por quê? Porque nós somos uma startup altamente escalável. Nós somos uma startup escalável globalmente. Ok? Em poucos anos, eu acredito que até 2030, nós vamos conseguir alcançar um valuation de mais de 50 bilhões de dólares. Espere e verá. Pessoal, muito obrigado por tudo. Compartilhe essa live, se inscreva aqui no KotaiCast. Muito obrigado por tudo, bom final de semana e até mais, pessoal.